Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje eu queria falar sobre o que faz um grande gerente de projeto. Muitas pessoas me mandam mensagens falando: Ricardo, que tipo de competência, que tipo de habilidade é requerida de um grande gerente de projetos? E muitas vezes as pessoas confundem educação, credencial como os fatores fundamentais de um grande gerente de projeto. Então deixa eu explicar melhor. Sem dúvida nenhuma, uma certificação profissional, sem dúvida nenhuma, uma sólida formação profissional são fatores preponderantes para que você entre nesse mercado. Quando eu falo entre, não significa que você vai ser um grande gerente de projeto. Significa que você tem pelo menos a qualificação técnica e o mínimo entendimento sobre a complexidade de gerenciar um projeto. O que faz a grande diferença nos grandes gerentes de projeto que eu já conheci na minha vida é, primeiro, o que a gente chama em inglês de track record. Quais são os projetos de sucesso que você já empreendeu? Então, por exemplo, quando você apresenta um currículo, para mim é muito mais importante do que você listar suas credenciais, você me dizer o seguinte: ótimo, que projetos você fez? Qual é o seu track record? Qual a complexidade do projeto que você fez? Que tipo de desafio você teve? Como é que você lidou com o fracasso? Então isso dá essa senioridade ao gerente de projeto. Sem dúvida nenhuma, muitos de vocês que estão começando a carreira podem me perguntar assim: poxa, Ricardo, mas como é que eu chego lá e construo esse track record? Essa tem que ser a sua principal preocupação. Então, como eu consigo entrar e me engajar em projetos que vão dar a mim esse track record? Muitas vezes você pode optar por trabalhar em uma organização recebendo uma compensação financeira menor, mas essa organização vai te dar esse track record, vai te dar essa vivência e essa experiência que até então você não tinha tido. Então é muito importante você pensar nisso tudo de uma forma mais holística. Segunda característica é a sua habilidade de trabalhar em equipe. A sua habilidade de comunicar, motivar, essas habilidades que a gente chama de habilidades soft ou habilidades leves. Os grandes gerentes de projeto que eu conheço, eles têm uma capacidade de ao mesmo tempo cobrar, ser assertivo e ao mesmo tempo dócil no projeto. Então esse mix é um mix difícil, não é um mix tão simples. São uma habilidade profunda de se comunicar, uma habilidade profunda de entender o time, associada a essa experiência. É aquela hora que, quando a situação começa a ficar complexa, esse gerente de projeto, ou essa gerente de projeto, vai chegar e falar assim: deixa eu tentar ver, baseado na minha experiência, qual vai ser a melhor abordagem que eu vou dar. E, por favor, quando eu falo de track record, eu não estou falando de idade ou tempo de experiência. Quando nós falamos que você tem 20 anos ou 30 anos de experiência na coisa errada, isso não constitui nenhum track record. Então, quando nós estamos falando isso, é lógico, é muito mais difícil uma pessoa jovem ter um track record do que uma pessoa mais experiente. Mas ser uma pessoa em estágios mais avançados da carreira profissional, ou com mais tempo de trabalho, ou com mais idade, não necessariamente qualifica essa pessoa como um grande gerente de projeto. Não é o cabelo branco que vai fazer diferença aqui. Não é? O que não vai fazer diferença aqui é que tipo de projeto você teve exposto. Por exemplo, você tem pessoas em área de tecnologia que foram expostas a projetos ultra velozes, ultra complexos, e essas pessoas conseguiram desenvolver essa habilidade. Uma terceira e última coisa que eu queria considerar é a questão, gente, da experiência ou do expertise no assunto. Eu já falei isso milhões de vezes. O expertise no assunto, sem dúvida nenhuma, colabora. Claro, um gerente de projeto que entende profundamente o objeto do projeto vai ter, sem dúvida nenhuma, uma facilidade. Agora, não é uma condição fundamental. Você ter uma pessoa que é extremamente técnica, mas não reúne essas outras competências que eu falei, você vai estar fadado ao fracasso. Por quê? Porque essa pessoa não vai ser capaz de se comunicar, não vai ser capaz de liderar,
estimular, de motivar o time, de construir esse track record, não técnico, mas track record de entregar no prazo, de entregar no custo, lidar com os riscos, lidar com as possibilidades de mudança, trabalhar os aspectos culturais. Então é isso tudo que faz um grande gerente de projeto. Não esquecer, construir um track record de sucesso em projetos, trabalhar bem esse aspecto humano do time e entender que não é necessariamente a habilidade técnica no objeto do projeto que vai fazer a diferença em você como gerente de projeto. E finalmente, gente, lembre-se, toda e qualquer credencial que você constrói ou se certifica, ela tem que ser suportada por casos reais, por experiência na vida prática. Pensem nisso, até semana que vem com mais um 5 Minutes PM Podcast.